sétimo ano, tudo bem com vocês? Mais uma aula de história e nós vamos falar sobre as fases do renascimento científico e cultural, tá? Essa aula, ela tá só com a minha voz devido a algumas imagens que está aí, tá? Para acabar não cobrindo as informações que estão no slide, tá bom? Só por esse motivo. Então, vamos iniciar nosso conteúdo? Nós vamos falar sobre essas fases do renascimento científico e cultural, né? Essas fases, os historiadores, eles definiram, fizeram uma definição, uma divisão histórica, né, e cronológica desse renascimento, desse momento que trazia uma expansão do conhecimento científico e cultural, né? E convencionou-se fazer essas fases, essa divisão em 4 fases. E corresponde a um período que vai do século XIV até o século XVI. E cada fase apresentou características específicas importantes para as transformações sociais ocorridas na sociedade europeia. Então, vamos conhecer cada uma delas. A primeira fase foi a fase dos 300. Essa fase ela teve origem em Florença, né, onde tudo começou, localizada na Península Itálica. E essa fase ela surgiu em função de 3 fatores. O grande desenvolvimento comercial surgido em Florença, né, pela população europeia, a grande urbanização vista das cidades da Península, a visibilidade que Florença tinha, né, que a Península Itálica tinha também, o desenvolvimento urbano, como ela era vista, as diversas famílias que investiram na produção artística renascentista, né, então houve incentivos financeiros para que houvesse esse momento, para que surgisse esse momento renascentista, né, tanto na ciência quanto na cultura. E as características dessa fase dos 300 é o uso de temas da vida humana atrelados à religião. Nós vamos ver obras, né, sempre trazendo a religião associada a temas da nossa vida, né? A utilização de elementos e estruturas da cultura greco-romana que era de posse da Igreja Católica e com uma ruptura favoreceu bastante o trabalho dos renascentistas e a própria adoção do idioma italiano em suas obras literárias, né, a fim de difundir a língua italiana, uma vez que as obras eram feitas, né, no latim. Então, uma das obras aqui de Dante Alighieri que eu trago para vocês, a Divina Comédia, né, começou a ser escrita por volta de 1307, só foi concluída pouco antes da sua morte, em 1321. Então, ele é considerado um dos grandes gênios da arte. E apesar de ter sido escrita só no século XII, é uma obra muito respeitada, a Divina Comédia, por introduzir a língua italiana na literatura, tá? Como eu falei, os livros só eram escritos em latim. A arte, nesse período dos 300, ela acontecia e retratava num momento de transição entre a arte do período medieval e a arte do período moderno. Então, a temática religiosa era a principal inspiração desses artistas dos 300. Né? Artistas como Petrarca trazia a obra Odes a Laura. Dante Alighieri, dentro da literatura, né, um dos principais com a Divina Comédia. Então, esses artistas começavam a trabalhar em suas obras o naturalismo. E esse naturalismo era o conceito, a ideologia que viria a caracterizar todo o período do Renascimento. E nesse período ainda não havia também uma ruptura total com a Igreja Católica. Discutia-se, né, não aceitava, questionava-se, mas ainda não havia um rompimento total com esse pensamento da Igreja Católica. E aí eu trago outra obra para vocês, né? O tríptico, que era muito difundido no período dos 300. Tríptico são as obras que eram constituídas de 3 partes, né? Por isso o nome
Então, de 3 partes, que na verdade elas não eram independentes, as 3 partes compunham uma única obra. Muito lindo, né, gente? Essa obra é muito linda mesmo. E mais uma vez, né, a religião, ela servia como pano de fundo em que o homem racional se aproximava de Deus. Ou seja, o renascimento científico-cultural, ela trazia justamente questionamentos acerca da divindade para a explicação de tudo. Por outro lado, servia como pano de fundo para mostrar que aquelas mesmas pessoas que questionavam, que traziam o racional, elas também se aproximavam de Deus, né? Então, essa ideologia trazia de que o aspecto humano não poderia ser negado em detrimento do divino, sendo possível a salvação através de ações virtuosas, a beleza da arte do pensamento que viessem a embelezar as igrejas e as cidades com obras de arte. Então, trazia a religião, né, com a vivência, com a vida humana, né, e essas inspirações para que embelezavam as igrejas das cidades, essas obras de arte. Na fase dos 400, né, escrito assim mesmo, com 2 T's, é a fase que houve o maior amadurecimento do humanismo, do antropocentrismo, né, do homem como centro da racionalidade, a questão de que a divindade não explicava, não era o suficiente para explicar todos os questionamentos existentes, né? A origem dessa fase já existia em outras regiões da Europa, como os Países Baixos, e o principal fator dos 400, né, era marcado por outra fase de transição em que a influência da cultura árabe, né, vinha fortemente sobre as obras dessa fase, desse período. Então, as características fortes dos 400 é a construção de bibliotecas com obras voltadas para autores da antiguidade clássica, mas também com pensadores árabes, como Avicena, Geber e Averroes. Outra característica dos 400 era o aprofundamento dos estudos do latim, visto que a maioria das obras da antiguidade resgatadas estavam escritas nessa língua, né? E o uso da arqueologia também é outra característica dos 400 como instrumento de registro dos feitos históricos na antiguidade clássica. Então, as questões greco-romanas, italianas e árabes meio que se misturavam, né? Então, foi possível trazer um estudo mais aprofundado, pensadores árabes eram trazidos à tona, ou ao mesmo tempo em que se aprofundava o estudo do latim, né? Registros arqueológicos também contribuíram com essa fase. E a base da transição dos 400, né, dessa transição cultural, foi em Florença, um período de grande fortalecimento da burguesia. Essa classe social que surgia forte e que era responsável por financiar as obras, né, dos artistas nesse período. Essa burguesia ela se dividia em alta e baixa burguesia. A alta burguesia era a classe responsável pelo financiamento das obras e a baixa burguesia nem sequer tinha o conhecimento, não usufruía dessa cultura, tá? Bom, também nesse momento houve um momento de grande resistência intelectual e surge um movimento chamado de arte gótica, que surgiu lá na França, né, e a sua principal arquitetura para essa arte gótica, que é uma arquitetura marcante e famosa, é a Catedral de Notre Dame. Então, a arte gótica, ela era um grupo de rebeldes que tinham resistência intelectual do renascimento científico e cultural. Tá? Então, era totalmente contra as ideologias do renascimento. A arte,
nessa fase dos 400, né, ela vinha em função de resgatar aspectos culturais e artísticos das civilizações grego-romanas, né? E entre os principais artistas nós temos Sandro Botticelli, que ele nasceu em 1445 e faleceu em 1510, e as principais características de suas obras são questões religiosas e até mesmo mitológicas, dando a impressão de que as imagens estão em movimento, né? Então, a principal obra dele, O Nascimento de Vênus, A Tentação de Cristo e o Inferno de Dante. Então, são as principais obras feitas por Botticelli. Então, aqui uma das imagens, né, O Nascimento de Vênus, foi um dos pontos altos desse período, dos 400, e mostra que o cristianismo e o paganismo não excluíam da produção artística do período, né? Mais uma vez, a religiosidade, a religião, vindo à tona nas suas obras. Bom, ainda no século XIX, né, passou-se a se acrescentar uma outra fase, uma nova fase. Até então, era somente os 300, os 400 e o 500. Mas aí, historiadores, em razão de importantes obras deixadas por Leonardo da Vinci, trouxe essa terceira fase, né, conhecida como a Alta Renascença. Por quê? Uma nova fase, né? Porque foi através dessas obras de Leonardo da Vinci que o pensamento humano se consolidou, né, separadamente da influência da Igreja Católica. Houve, de fato, a ruptura dos pensamentos artísticos, né? A sociedade já não aceitava mais a explicação divina para todas as questões. Então, é através dessas obras de Leonardo da Vinci que esse pensamento humano se consolidou. É um período que traz artistas e obras muito importantes. Além de Leonardo da Vinci, como Mona Lisa, tem também Rafael, considerado o grande mestre da pintura, Michelangelo, que as suas esculturas, né, igualam-se às obras da antiguidade clássicas, e esses artistas e obras são as grandes expressões desse período. E as suas obras se estendem, né, estendem-se pelo 500. Bom, nesse período da Alta Renascença, os artistas, as obras, né, tiveram uma grande influência das grandes navegações. Descobertas de outros territórios, a própria descoberta da própria América, né, trouxe para a ciência renascentista, né, os anseios da descoberta de um novo mundo. E isso fez com que a contribuição para as criações, os investimentos estivessem voltados para a expansão marítima e não para as obras dos artistas. Todo o investimento, todo o capital, o acúmulo desenvolvido seria, a partir de agora, voltado às grandes navegações, às descobertas de novas terras. Isso fez com que os investimentos das artes renascentistas diminuíssem, né? Afinal de contas, o mundo não seria mais apenas o Mediterrâneo. A produção cultural renascentista ela não se realizava mais apenas na cidade de Florença, mas também em outros locais como Roma, né? E vamos dizer assim, esse desvio da visão das artes renascentistas, focada em outras descobertas, né, proporcionada pelo anseio de novos conhecimentos, novas culturas, fez com que o Renascimento entrasse em decadência. Então, com toda certeza, o domínio das terras americanas contribuíram muito para essa decadência, associada à contra-reforma religiosa, né, trazida por Martinho Lutero. Então, essa contra-reforma religiosa, ela tinha o objetivo de fortalecer a igreja e reconquistar os fiéis. Então,
Martim Lutero, quando trouxe essa contra-reforma religiosa, somado a esse interesse de domínio de terras americanas, se uniram e proporcionaram aí essa decadência do renascimento científico. Bom, nesse período nós temos ainda alguns artistas como Michelangelo Buonarroti e seus afrescos, né, aquelas pinturas feitas nas capelas, em especial na Capela Sistina, e a sua última obra, em especial tem uma obra que chama O Último Julgamento. Em 1547, Michelangelo ele foi considerado, né, um arquiteto oficial da Basílica de São Pedro, no Vaticano. Isso nas artes, né? Na literatura, nós temos Nicolau Maquiavel, fundador da ciência política moderna. A sua principal obra foi O Príncipe, onde ele defendia o Estado sem intervenção da religião. Nicolau Maquiavel também era historiador e poeta, né? Então, como historiador, essa obra O Príncipe, ele trazia questionamentos a respeito da intervenção da religião e defendia o fato da religião não intervir nas decisões do Estado. Michelangelo, aqui do lado, tem uma obra, né? Essa obra chama Piedade, foi realizada por Michelangelo quando ele tinha apenas 23 anos. E devido ao questionamento da sua obra, se era realmente dele ou não, ele acabou assinando na faixa da roupa da Virgem, né? Num pedacinho aqui da roupa da Virgem Maria, e ele assinou, e é a sua única obra com a sua assinatura. A fase do Cinquecento, né, trazia os ideais dessa fase, alcançavam grande parte da Europa. Em especial, todas as atenções estavam voltadas para a Itália. E as características desse período do Cinquecento, podemos citar a imprensa e podemos também citar a reforma protestante iniciada por Lutero, né, que teve um impacto bastante negativo, porque a reforma protestante ela eram contra as imagens sacras, né? Isso trouxe um enfraquecimento do poder da igreja e que era uma das grandes financiadoras dos artistas renascentistas. Então, o fato de não se aceitar imagens sacras trouxe esse enfraquecimento, né, do poder da igreja. E, com certeza, a falta do financiamento desses artistas também contribuiu bastante, né? Afinal de contas, eram financiadores, a igreja era quem financiava, os artistas renascentistas que faziam as obras dentro das igrejas. Então é isso, pessoal. Parabéns para vocês. Concluímos mais uma parte da nossa aula, as fases do renascimento cultural, científico e cultural, né? Finalizamos aí, esse é o conteúdo da N3, do nosso simulado, tá bom? E vocês têm atividade aí, da página 93 para fazer, tá bom? E depois vem a correção. Um grande beijo para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau!